E uma boa hidratação é essencial para este órgão importantíssimo do nosso organismo. Mas essa não é a única forma de cuidar, preservar e evitar possíveis doenças em nossos rins. E por isso, vamos conversar agora com a nefrologista do Sistema Apvida, a doutora Ana Catarina Cerqueira, que já está na linha e vai bater um papo conosco sobre o Dia Mundial dos Rins, que traz um dado importante. Alô, doutora? Sim, já está na linha a nossa doutora Ana Catarina Cerqueira, que é nefrologista do Sistema Apvida. Ela vai falar sobre o Dia Mundial dos Rins e também vai trazer um alerta, um dado muito importante. Olha só, uma doença renal crônica está afetando 1 a cada 10 pessoas no mundo. Primeiramente, doutora, muito bom dia. É um prazer recebê-la em nossa estreia do nosso programa. Bom dia, Ellen, e a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, o Dia Mundial do Rim foi celebrado agora no dia 10 de março, e na quinta-feira passada. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia trouxe um alerta sobre o desconhecimento da população sobre a doença renal crônica, que é conhecida como DRC. Para início da nossa conversa, o que é essa doença renal crônica? Bem, a doença renal crônica é quando os rins deixam de funcionar, certo? E esse tema foi muito importante da educação, porque muita gente desconhece a doença, que é uma doença muito silenciosa. Então, a sociedade, com toda a eficiência, resolveu pegar um tema, que é educando sobre a doença renal. E para deixar os nossos ouvintes cientes sobre o tema, qual a importância dos nossos rins à saúde do nosso organismo? Sabemos que eles filtram, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem as reais funcionalidades, a importância de se preservar esse órgão tão importante ao nosso corpo. Os rins têm várias funções, mas a mais importante é a de filtrar, é a de limpar o nosso sangue. Né? Em tudo que a gente respira, se alimenta, a nossa máquina, que é o nosso corpo, funciona, o rim vai pegar o sangue e limpar de todas as impurezas para que a gente possa respirar, para que a gente possa fazer todo o metabolismo do nosso organismo. Em relação à doença renal crônica, doutora, quais são os primeiros sinais dela? Ela costuma deixar sintomas na fase inicial? Não, mas como eu falei, a doença é muito silenciosa, porque ela é gradativa, entendeu? E é evolutiva, então ela é muito silenciosa, ela não dá dor, tá? E, então, a maioria da insuficiência renal a gente só descobre numa fase mais avançada da doença. Por isso, a gente está nessa campanha de prevenção, de alertar, principalmente aos pacientes diabéticos e hipertensos, que é o número maior de pacientes que precisam fazer a hemodiálise, que é a substituição do rim. Realmente é uma doença silenciosa que causa muito medo, né? Mas as pessoas não devem ter medo e por isso eu queria perguntar, como é que é realizado o diagnóstico dela? O diagnóstico é muito simples. Basta os colegas médicos e os pacientes também. E a gente sabe que os diabéticos e hipertensos são os maiores candidatos a ter insuficiência renal, a fazerem na sua rotina de exames anuais, o exame do sumário de urina, que é um exame simples, a creatinina, que é no sangue, que é o marcador, e, se puder, fazer uma microalbuminúria. Com esses 3 exames, são exames simples de qualquer laboratório, até no interior do estado, tem acessão a fazer esses exames, a gente consegue pegar a doença numa fase bem inicial. E existe cura para a doença, doutora? Não, a doença não tem cura, ela é irreversível, tá? Ela tem o cuidado e o tratamento. Uma dúvida agora da ouvinte Letícia, moradora do bairro da Santa Lúcia. É uma pergunta até frequente que eu recebi aqui na minha caixa de perguntas, aqui no nosso WhatsApp. Ela fala se a diálise é uma forma de tratamento para a doença renal crônica. Na realidade, a diálise, só existe 2 formas de tratamento para a doença no estágio avançado, que é a diálise ou o transplante. Né? Então a diálise ela faz a função que o rim não faz. A máquina faz a função que o rim não faz.
E na sua visão, doutora Ana, quais são os obstáculos, tanto das pessoas leigas quanto dos especialistas da área, na educação sobre a conscientização, prevenção e tratamento da doença renal crônica? Com relação à comunidade, de modo geral, eu acho que é o desconhecimento mesmo, tá? Com relação à parte médica, eu acho que deve ser mais movimentado e os colegas ficarem sempre alerta com as doenças de base. Então, os cardiologistas e os endocrinologistas, assim como também os médicos da atenção básica, que é onde pegam os pacientes nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, né, onde pegam medicação de hipertensão e diabetes, é que tem que estar alerta para encaminhar os pacientes e fazer o exame na rotina também. E o que já melhorou de lá para cá na forma dos profissionais lidarem com a doença e também a população a ter mais acesso a essas informações? Eu acho primordial essa divulgação, né? Com o advento de internet, todo mundo, independente de ter condições ou não, de saber o que é nefrologia ou não, está tendo acesso a informações. Então, a melhor maneira que a gente tem de propagar este alerta é nos meios de comunicação. Sabemos que esse mês é celebrado o Dia Mundial do Rim e dá alusão à campanha desse ano sobre a doença renal crônica, mas existem também outras doenças que podem acabar com o comprometimento do funcionamento dos nossos rins, não é, doutora? Isso mesmo. A gente sempre fala da diabetes e da hipertensão, porque hoje em dia, com a expectativa de vida aumentando, são doenças que cada vez aumentam mais na população em geral, diabetes e hipertensão. Mas quem tem suas pedras no rins, que são a litíase, quem tem cistos, quem tem infecções de repetição, quem tem um sobrepeso, quem fuma, tá? Todos esses pacientes devem ter também cuidado para não lesar o rim. E para quem nos ouve agora, quais as dicas que a senhora passa para melhorar a saúde dos nossos rins e assim evitar essas possíveis doenças como a doença renal crônica e que podem acometê-los no futuro? Vamos lá. Primeiro que tudo, se hidratar, tomar água suficiente para o seu peso para poder essa filtração não ser sobrecarregada. Né? Segundo lugar, se você tem doenças de base crônicas, que são as diabetes e hipertensão, cuidar efetivamente, fazendo dieta, atividade física, tomando suas medicações normais e fazendo seus controles. Pessoas que estão com sobrepeso também, ver a alimentação, porque se a gente imaginar que tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, e todo o nosso metabolismo vai para o sangue, se esse sangue vai ser filtrado no rim, ele vem mais carregado de tudo, né? Então, principalmente, são esses cuidados que devem ser feitos. Doutora, nosso primeiro contato foi lá no programa Antena Manhã e a senhora nos mostrou um cálculo que se tem, né? De quanto a pessoa, dependente do peso, tem que tomar o mínimo de água possível. A senhora poderia relembrar esse cálculo? Posso sim, com certeza. É o seguinte, geralmente o paciente tem que tomar de água de 30 a 35 ml por dia de peso. Então, se você tem 30 quilos ou 70 quilos, quando você multiplica por 30, já dá 2 litros e 100, né? Como a gente mora no Nordeste, é bem quente, né? Então, tem que tomar mais, tem que fazer a conta com 35, tá? Doutora, outra pergunta aqui também que eu queria fazer, até para lembrar a recente morte da cantora Paulinha Abelha, que fez uso devido de remédios para emagrecimento, e esses remédios, em contato com o nosso organismo, podem afetar o comprometimento dos rins também, não é, doutora? Isso mesmo, como eu falei agora há pouco, tudo que a gente ingere, inclusive medicações, podem ser nefrotóxicas, ou seja, podem sobrecarregar o rim, né? Principalmente anti-inflamatórios, no caso dela foi alguns diuréticos
e algumas ervas mais tóxicas, né? Diurético tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente, como o diurético não precisa de receita na farmácia, todo mundo que se acha mais gordinho, mais inchadinho, quer lá tomar Lasix, furosemida e outros diuréticos aí. Isso não pode acontecer. Toda a medicação tem que ser sobre orientação médica e prescrição médica. Exatamente, doutora. Muitas pessoas querem conseguir o resultado rápido, né, do corpo, que elas acham ideal e acabam comprometendo a saúde. Infelizmente, tivemos esse exemplo da cantora Paulinha Abelha, que se foi aos 43 anos, no auge da idade, tudo isso por conta de querer ter um corpo mais seco, de se adequar ao que acham que é padrões, mas acabam esquecendo primordialmente da saúde. Nosso corpo e nossa mente estando bem, é isso que importa. Não importa se você é mais gordinho, se você está mais magrinho, o que importa é você estar saudável, não é mesmo, doutora? Isso mesmo, é uma pena mesmo essa situação dela, mas tem que ser tudo sobre orientação médica, gente. Não adianta fazer as coisas aleatórias porque o vizinho fez, porque viu na TV, não adianta. Cada organismo é individualizado, cada pessoa tem que ser tratada de forma individualizada para tentar equilibrar o que não está equilibrado. Exatamente, não é ver qualquer receita de internet, um chá que está se popularizando no Instagram. Acima de tudo, tem que consultar um especialista, ir para uma nutricionista, ver também se a pessoa, fazer um check-up, né, com um nefrologista, cardiologista, não sair ingerindo qualquer remédio, qualquer chá que se diz milagroso, que faz milagres na vida, que não deve cair nesses papos não, que acabam até sendo armadilhas. Isso mesmo, eu queria até chamar a atenção também, quem gosta muito de academia, que fica tomando aquelas proteínas, aquele suplemento, tenham cuidado, tá? Eu tenho pego muitos pacientes com problemas renais devido ao excesso dessas ingestas, viu? Principalmente proteína, então fica um alerta aí. Só pode repor o que está faltando, mas o pessoal quer resultados rápidos e começam a ingerir de forma aleatória tudo que é ensinado nas academias. É isso aí, doutora. Fica aí o alerta, né? O Dia Mundial dos Rins, temos aí o alerta para a doença renal crônica, mas também tem outras que estão em debate, a gente nem percebe. Por conta, vai tomando remédio, vai tomando outro, não sabe que também, além de afetar fígado, estômago, também afetam os rins e acaba fazendo esse bolo de neve. Quando a gente vai saber, é tarde demais. Doutora Ana, eu queria primeiramente agradecer por seus esclarecimentos, suas explicações, mais uma vez a senhora aqui dedicando um pouco de seu tempo para falar sobre esse tema muito importante, realmente um tema muito relevante, mas infelizmente tão pouco debatido em nosso círculo. Que temas como este de nefrologia, essa área que dá enfoque à saúde dos rins, sejam amplamente levantadas nas conversas, na mídia e também não somente em datas especiais ou em mês em alusão a campanhas. Mais uma vez foi um prazer conversar com você, doutora Ana Catarina. Eu que agradeço, agradeço você e a todos os ouvintes, estou à disposição sempre que tiver uma oportunidade. Conversamos com a nefrologista do Sistema Apvida, a doutora Ana Catarina Cerqueira, que falou um pouco mais sobre o Dia Mundial do Rim, que alerta para a doença renal crônica, que está afetando 1 em cada 10 pessoas no mundo.